Consiste no debate de uma petição da iniciativa de Marco Diogo Veríssimo e outros sobre o reconhecimento e valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas. Neste momento a mesa não registra inscrições, mas estamos certos de que os grupos parlamentares rapidamente vão expressar a sua vontade de intervir. Agradecia que o fizessem com a maior brevidade. Não podemos... Tem a palavra a senhora deputada Carla Cruz, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados. Começamos esta intervenção saudando os peticionários e os mais de 5.000 cidadãos que a subscreveram. Pretendem os peticionários que seja feito o reconhecimento e a valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente gravosas. No fundamental, os peticionários pretendem alargar a todos os profissionais de enfermagem os incentivos e bonificações atualmente existentes, mas que apenas se aplicam aos enfermeiros que exercem funções em unidades de psiquiatria e de oncologia. Os enfermeiros são, para o PCP, elementos centrais para a prestação de cuidados de saúde de qualidade, em segurança e de forma atempada no Serviço Nacional de Saúde. E reconhece que desenvolvem a sua atividade profissional, em muitos casos, em situações de elevada penosidade, com enorme sobrecarga física e psíquica e, noutras tantas circunstâncias, exercem funções em condições de risco e penosidade. Sabemos que todos os dias os enfermeiros se confrontam com situações que ameaçam a vida e têm que lidar com ocorrências geradoras de grande stress e de elevada exigência emocional, pelo que é justo que lhe seja reconhecido o exercício da profissão em condições de penosidade e risco. A publicação em 79 do Decreto-Lei nº 62, que se tornou conhecido pelo Diploma das Horas de Qualidade, decorreu, em grande medida, do reconhecimento que a profissão de enfermagem é exercida em condições de risco e penosidade, sendo então atribuída uma compensação remuneratória pelo exercício das funções nessas condições. Sobre o pagamento das horas de qualidade, importa recordar, porque sabemos muitos que querem que isso seja apagado, que o governo anterior, PSD e CDS, reduziu e foi nesta legislatura, tendo o PCP muito contribuído para tal, que se voltou a pagar na integralidade esses valores. Sobre o alargamento dos incentivos e bonificações a todos os enfermeiros, o PCP considera que esta é uma matéria que pode e deve ser discutida na Assembleia da República, mas não pode dispensar, bem pelo contrário, exige que seja feita em negociação coletiva. Sr. Presidente, senhores deputados, não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais de saúde, assim como não há Serviço Nacional de Saúde sem profissionais motivados, valorizados social e profissionalmente e integrados nas respectivas carreiras. O PCP continuará a lutar e a bater-se para que os enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde sejam integrados em carreiras e sejam devidamente valorizados, para que lhes sejam dadas condições de trabalho dignas e remunerações adequadas, que se caminhe para o reconhecimento efetivo que exercem funções em situações de penosidade e risco e que, por isso, devem ser devidamente compensados. É este o compromisso que, mais uma vez, aqui reafirmamos aos enfermeiros e aos trabalhadores do setor público e do setor privado. E é por este compromisso que continuaremos a bater-nos. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para uma próxima intervenção, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Ângela Guerra. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. A petição que ora debatemos, subscrita por mais de 5.000 cidadãos, que aproveito para cumprimentar, deu entrada na Assembleia da República faz agora um ano e, por singular coincidência, é hoje apreciada neste plenário. Os peticionários pretendem, no fundo, o reconhecimento e valorização dos enfermeiros da administração pública como profissionais a exercer funções em condições particularmente penosas. Trata-se de uma pretensão justa, em nosso entender, e que merece ponderação séria.
Com efeito, ninguém de boa fé e minimamente informado duvida que a atividade profissional da enfermagem é prestada de forma geral em condições de grande penosidade, não raro com manifesta sobrecarga física e psíquica, bem como em situações de elevado risco. Todas essas circunstâncias concorrem para um forte desgaste profissional dos enfermeiros, com uma crescente maioria obrigada a trabalhar em situações de burnout. O excesso de trabalho ou a evidente degradação das condições de funcionamento dos hospitais do SNS contribuem, pois, para a inegável desmotivação dos enfermeiros. Mas não menos contribui este longo e infrutífero calvário negocial que os sindicatos dos enfermeiros têm levado a cabo com um governo que sistematicamente empurra os problemas com a barriga, só cedendo sob pressão. Um governo que atrasa as progressões na carreira e adia o pagamento de suplementos remuneratórios devidos àqueles profissionais de saúde. Um governo que não contrata os profissionais necessários para assegurar mínimos de qualidade e segurança nos serviços de saúde, e são precisos milhares, depois das reduções dos horários de trabalho, sem a devida salvaguarda das necessidades efetivas dos serviços. Não disse recentemente o anterior Ministro da Saúde, o Dr. Adalberto, que, e cito, as razões dos enfermeiros são profundamente atendíveis. São, pois, muito atendíveis, são justas, justíssimas até, mas apesar disso não podem ser atendidas porque a demagogia de 3 anos de geringonça está finalmente a sofrer o duro choque da realidade. É por isso que a requisição civil ontem decretada simboliza a falência da capacidade negocial de um governo em desespero, vítima da mentira com que procurou ao longo destes 3 anos enganar os portugueses, fazendo-os crer que tinha virado a página da austeridade. A aviltante degradação dos serviços públicos, o investimento inexistente nos hospitais, a falta de material clínico, o brutal aumento dos tempos de espera para consultas e cirurgias são bem a marca de uma governação falhada do Partido Socialista, com o apoio cúmplice do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Pela parte do PSD, nestes dias negros para o SNS, apelamos a que o Governo emenda a mão e se deixe de adjetivações selvagens, apostando em virar portugueses contra portugueses. Que não seja o chefe do Governo a instigar, com declarações manifestamente infelizes, um grave problema de sobreposição de direitos e que necessita muito mais de bom senso e capacidade para negociar e menos estilos linguísticos inflamados. Da parte do PSD, garantimos a nossa defesa intransigente pelo absoluto direito dos utentes em acederem aos serviços de saúde que necessitam. A nossa defesa intransigente pelos direitos dos utentes que sofrem à espera de cuidados de saúde. Para nós, o centro da atividade política são as pessoas e é por elas e para elas que trabalhamos. A proteção da saúde é um assunto demasiado sério e grave para se tornar em arma de arremesso político. Os portugueses merecem e têm todo o direito a esperar racionalidade, prudência, razoabilidade, quer do Governo, quer dos profissionais de saúde. Disse. Muito obrigado, Sra. Deputada. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Luís Soares, do Partido Socialista. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Queria iniciar esta intervenção saudando naturalmente os 5.295 subscritores da petição que hoje discutimos e que pretende alargar a todos os profissionais da enfermagem que prestam cuidados na administração pública o reconhecimento do exercício das funções de enfermagem em condições particularmente penosas. Importa começar por dizer que, no caso particular da enfermagem, a lei em vigor já reconhece para os enfermeiros que exerçam funções em unidades de internamento de psiquiatria e do foro oncológico esta mesma especial penosidade. É também, aliás, importante relembrar que, sobre o reconhecimento das condições de risco e de insalubridade no exercício das funções de enfermagem, foi ao contrário do governo do PSD, o governo do PS, que no presente mandato recuperou as horas de qualidade que tinham sido cortadas em 2013 pelo anterior governo. Mas, sobre esta matéria em concreto, importa dizer que a penosidade e a insalubridade não são condições por si só inerentes à própria condição de enfermagem. Estão dependentes das condições concretas em que a profissão de enfermagem é exercida. Ou seja, a penosidade não existe só por se ser enfermeiro. Certamente que todos nesta Câmara reconhecemos que os enfermeiros que exercem funções em unidades de psiquiatria ou unidades do foro oncológico merecem o atual reconhecimento da penosidade no exercício das funções. Mas pergunto, será que deve ser assim relativamente a todos os enfermeiros só por serem enfermeiros? Parece-nos que não. Parece-nos que, face à realidade atual, não se figura adequado proceder à generalização a todos os enfermeiros de uma compensação. Fazer esta generalização seria, aliás, violar um princípio básico do Estado de Direito,
segundo o qual se deve tratar por igual o que é igual e por diferente o que é diferente. Creio que todos nós concordamos que não se pode tratar de forma igual enfermeiros que estão sujeitos à sobrecarga física e psicológica, enfermeiros que trabalham por turnos, com outros profissionais de enfermagem em situação distinta. Se há classe profissional, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Ângela Correia, se há classe profissional que foi objeto da ação do PS e do Governo, foi a dos enfermeiros. Peço desculpa do erro, peço desculpa. Não foi possível, é certo, nestes 4 anos concretizar tudo o que os enfermeiros pediam, mas foi possível avançar, ao contrário do que aconteceu no Governo de Vossa Excelência, onde retrocederam. Avançamos no número de profissionais, avançamos no horário de trabalho, avançamos nas horas de qualidade que cortaram, avançamos no suplemento remuneratório, avançamos nas categorias profissionais de especialistas, avançamos na devolução de rendimentos, tudo a recuperar o que vocês cortaram. Mas sobre esta matéria em concreto, o objeto desta petição, o Partido Socialista considera ainda que, apesar de não ser desejável, pelas razões aduzidas, a generalização do reconhecimento da penosidade, é possível avançar. É possível discutir no futuro se justifica ou não o exercício de funções em condições particularmente penosas para outros profissionais de enfermagem que não estão abrangidos no atual momento. Muito obrigado. Muito obrigado. A próxima intervenção cabe ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar gostaria de cumprimentar em nome do Bloco de Esquerda e saudar os peticionários e, através deles também, todos os profissionais de enfermagem, todos os enfermeiros de Portugal. Aproveitar até a discussão desta petição para lembrar que os enfermeiros são um dos pilares fundamentais da construção do Serviço Nacional de Saúde. E são também e quando trabalham em complementariedade com as outras profissões. Não há SNS sem enfermeiros, não há SNS sem enfermeiros que trabalhem em conjunto com outras profissões. E por isso não podemos substituir este trabalho conjunto e esta construção conjunta do Serviço Nacional de Saúde por lutas entre profissões onde alguns parecem querer mergulhar. Uma segunda nota para lembrar que o Serviço Nacional de Saúde se reforça, se reforçou e se reforçará sempre que as reivindicações dos enfermeiros melhoram as condições dos utentes e melhoram os serviços prestados aos utentes no Serviço Nacional de Saúde. E não se reforçará quando se perde o foco do utente para se colocar o foco ou concentrar na agenda pessoal de uma qualquer bastonária. Não será por aí o caminho do reforço do Serviço Nacional de Saúde. Mas nós acreditamos que são muito poucos aquelas e aqueles que não querem reforçar o Serviço Nacional de Saúde e por isso nós falamos para a maioria dos enfermeiros, voltando a reconhecer aquilo que é o seu trabalho e voltando a sublinhar aquilo que é a importância das suas reivindicações para o Serviço Nacional de Saúde. Indo ao objeto da petição. A profissão de enfermeiro é uma profissão de desgaste acentuado. É uma profissão com penosidade acentuada. Ninguém tem dúvida sobre isso. Mas também ninguém tem dúvida, nem ninguém pode esquecer, que foram repostas as horas de qualidade. O PSD e o CDS-PP votaram contra no Orçamento do Estado, mas foram já repostas as horas de qualidade. Foram repostas as 35 horas. O PSD e o CDS-PP não concorda com elas, mas não interessam muito para este debate. Foram repostas as 35 horas. Mas falta ainda muito a fazer. Falta garantir a contratação de mais profissionais, sem dúvida alguma. Falta garantir, e isto é fundamental, a justa progressão de carreira dos profissionais de enfermagem. Lembrar que já poderia ter sido garantida no Orçamento do Estado para 2019, mas o PS, o PSD, o CDS-PP e até o PCP não acompanharam uma proposta do Bloco de Esquerda que garantia a justa contagem do tempo de serviço e é preciso também garantir que o trabalho por turnos e o trabalho noturno releva depois para a idade de reforma e garante também a redução do horário de trabalho. Desse ponto de vista, e termino com isto, o Bloco de Esquerda tem um projeto de lei
na Assembleia da República, neste momento em discussão, sobre trabalho por turnos e trabalho noturno. E se esse projeto de lei for aprovado, ele aplicar-se-á a todos os enfermeiros e a todos os profissionais que têm, por via do seu trabalho noturno e por via de trabalho por turnos, uma especial penosidade. E, portanto, o repto é a todos os grupos parlamentares que aprovem o projeto de lei do Bloco de Esquerda neste sentido. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do CDS-BP, o Sr. Deputado Nuno Magalhães. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começaria por saudar os mais de 5.000 subscritores desta petição, na pessoa de Marco Veríssimo, o primeiro subscritor, e centrando naquilo que a petição e os peticionários e os cidadãos que nos dirigem basicamente querem, dizer que o que está aqui em causa é alargar um conjunto de incentivos e bonificações que já existem para determinado tipo de funções na função de enfermeiro para os demais. É com base num argumento de que é a penosidade, de que o desgaste, no fundo, aqueles motivos que justificam a existência deste regime excepcional para alguns membros desta classe profissional, esses motivos, esses fundamentos, aplicam-se a todos eles. E, portanto, é no fundo, embora não o invoquem de forma expressa, numa lógica, ao contrário que foi aqui dita, de princípio da igualdade, que se pretende esse mesmo alargamento. É uma questão séria, uma questão que deve ser debatida de forma responsável, sem qualquer tipo, como já vimos aqui, de manicaísmos, diabolizações, acusações pessoais de uns contra os outros, procurando defender o que é essencial, que é o direito dos utentes, o direito dos portugueses à saúde e também, obviamente, o direito a um tratamento justo e equitativo destes profissionais, nomeadamente os enfermeiros. E por isso, é com essa responsabilidade que direi, em nome do CDS, desde logo, que esta pretensão tem uma dificuldade a curto prazo. E essa dificuldade a curto prazo tem a ver com o impacto financeiro que teria o facto do Orçamento de Estado estar em vigor, o facto de só poder ser contemplada no ano seguinte, nomeadamente por força da Lei Travão. É preciso dizer as coisas com sinceridade às pessoas, porque senão depois as pessoas é que deixam de acreditar naquilo que nós dizemos e se calhar às vezes com alguma razão, porque não basta aqui boas intenções sobre o Serviço Nacional de Saúde, a dizer que as pessoas estão em razão, a dizer que a parte do Bloco de Esquerda temos um projeto, mas depois sabemos nós, porque todos sabemos, que esse projeto, mesmo que fosse aprovado, só no ano 2020 é que poderia ser, de facto, entrar em vigor e as pessoas verem os seus problemas resolvidos. E, portanto, dizer o seguinte: é uma questão complexa, é uma questão que merece ponderação, é uma questão que se calhar até merece um alargamento, ainda que o alargamento possa não ser total para todos os casos, mas é uma questão que não esconde aquilo que hoje também não podemos deixar de dizer, que é o estado que esta maioria e este Governo está a provocar no Serviço Nacional de Saúde. E isso é preciso dizer com clareza. Vivemos num Estado em que as pessoas são muitas vezes deixadas ao abandono nos hospitais, uma função essencial do Estado, e em que o Governo, ao invés de procurar negociar com os parceiros, em vez de procurar chegar a conclusões, tem uma espécie de atitude arrogante, com tiques até autoritários, e em que insulta aqueles que deveriam ser o primeiro a procurar sensibilizar para a delicadeza da questão, em nome do Serviço Nacional de Saúde, que tanto dizem defender, mas depois na prática pouco fazem para o manter e para o reforçar. Srs. Deputados, sejamos claros aqui, Sr. Presidente, e com isto termino. A lei é para cumprir. A lei é para cumprir. E a lei é para cumprir para todos. E os princípios gerais de direito é para cumprir com todos. E não vejo nenhum princípio mais importante numa função executiva, numa função governamental, numa função prevista na Constituição, que é o diálogo social, que é procurar soluções e não problemas, que é não acusar, não rotular pessoas. E nisto este Governo está a falhar em toda a linha. Muito obrigado. Muito obrigado. Terminamos este ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos ao ponto número 5, que consiste na discussão da petição